Durante a Idade Média, praticamente não se pintaram retratos. Todo o foco estava em Deus. Com o Renascimento, a imagem do ser humano passa a ganhar maior importância. É nesse momento que ocorre uma verdadeira explosão na produção de retratos. Mais do que isso, os artistas passam a assinar suas obras. Pouco a pouco, o ofício do pintor vai ganhando relevo na sociedade. Mas por que retratos no Renascimento? Movido pelos ideais do humanismo e florescendo nas cidades italianas, a imagem de si tomou novas e importantes características a partir do século XV. As famílias de nobres e comerciantes que dominavam as cidades-estado italianas usaram seu crescente poder para investir em arte. Assim surgiu o sistema de mecenato, por meio do qual uma cidade, uma corte ou mesmo uma família patrocinava determinados artistas. Aqui, portanto, tratamos de um duplo poder, daquele que retrata e do retratado. O retrato na Renascença desempenha, ao mesmo tempo, uma função política e cultural. Nos primórdios da arte renascentista, os retratos eram coletivos, em geral dos encomendantes das obras religiosas retratados na cena escolhida. Como exemplo disso, podemos perceber no afresco de Benozzo Gozzoli para a capela da residência da família Médici, a Jornada dos Magos a Belém, onde vemos cidadãos florentinos, como o próprio Lorenzo de Médici, como um dos reis magos, seguido pelo seu pai e seu avô, todos a cavalo. Para nós, isso não parece ser um retrato, mas uma encenação. Isso era algo comum para a sociedade florentina do século XV. Pouco a pouco, foi ganhando destaque a arte do retrato individual. No retrato, às vezes as musas são incorporadas em figuras femininas que se tornam um ícone e uma referência para toda uma geração de artistas. É o caso de Simonetta Vespucci, a musa do pintor Sandro Botticelli. Simonetta era considerada a mulher mais bonita do Renascimento, a Vênus viva, que encantava artistas e que morreu muito jovem. Sua beleza se tornou um mito da Renascença. Simonetta Vespucci nasceu de uma nobre família da Ligúria. Tornou-se esposa do banqueiro florentino Marco Vespucci, primo do famoso navegador Américo, que deu nome ao continente americano. Com apenas 15 anos de idade, Simonetta mudou-se para Florença, onde tinha uma vida tranquila, até conhecer Giuliano de Médici, o irmão mais novo de Lorenzo, o Magnífico. Em 1475, foi realizado um torneio de cavaleiros na Piazza Santa Croce. O prêmio seria um estandarte com um retrato de Simonetta pintado por Sandro Botticelli. Giuliano, fortificado pelo amor que ardia em seu peito, vestido com uma deslumbrante armadura de prata cravejada de pedras preciosas, venceu o torneio cavalheiresco. A proporção áurea foi muito usada na arte, em obras, como também vemos aqui no Nascimento de Vênus, quadro de Botticelli, em que Afrodite, que é a própria Simonetta, está na proporção áurea. Essa representação refletia a perfeição da beleza. A Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, utiliza o número áureo nas relações entre seu tronco e a cabeça, e também entre os elementos do seu rosto. O cânone greco-romano de proporções voltava a determinar a construção da figura humana. Também voltava o cultivo do belo, tipicamente clássico. A pintura renascentista é em essência linear. O desenho era agora considerado o alicerce de todas as artes visuais e seu domínio um pré-requisito para todo artista. Durante o Renascimento, os artistas modificaram a visão quanto ao estatuto de sua produção, sublinhando a necessidade de um conhecimento intelectual vinculado ao prático. A autoria das obras tornou-se relevante, cada artista desenvolvendo em certa medida o seu estilo próprio dentro das novas diretrizes.
A busca pela individualidade incentivou a produção de autorretratos pelos grandes mestres. Existem características únicas desenvolvidas nos retratos do Renascimento italiano que serviram de modelo para todo o restante da Europa. Foi nesse período que surgiu a noção do artista intelectual. Também nesse momento surgiu a portabilidade do quadro através da produção das telas e da pintura a óleo. Lembrando também que anteriormente as pinturas ficavam presas às paredes em afrescos ou vitrais. A palavra ritrare queria dizer ainda a reprodução das feições de uma pessoa através da concessão a uma face de traços individualizados criados livremente. Isso significa que, ao mesmo tempo que houvesse uma observação do modelo, não era a sua aparência real que realmente importava. Os traços individuais recebiam a interpretação do artista, passando do individual ao ideal. Isso explica por que algumas figuras famosas aparecem com rostos tão diferentes conforme o artista que a retratou. Os artistas do Renascimento tinham mais de um caminho a seguir quando concebiam um retrato. Podiam refletir na personagem representado o novo espírito artístico ou espelhar o lugar do sujeito na sociedade. Na maioria das vezes, o artista acabava optando por uma forma expressiva que unisse as duas anteriores, ou seja, a semelhança por modelo ou pormenores podiam perder a importância frente aos novos ideais artísticos. O retrato se constituiu como um gênero artístico autônomo no final do século XV e início do XVI. Nesse curto espaço de tempo, houve um triunfo do completo predomínio do retrato individual. Assim, o Renascimento lançou as bases da retratística moderna, que iria influenciar a representação de importantes figuras históricas no contexto europeu moderno e a própria criação da imagem idealizada dos soberanos. Mais do que buscar a verossimilhança, o que devemos pensar frente aos retratos pintados no Renascimento é todo um universo de intenções, pensamentos, técnicas artísticas, mas também quem era esse sujeito que se faz representar numa imagem? Existem atualmente uma infinidade de representações da obra Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Vamos observar através dessas imagens e suas interpretações as características da pose, de elementos da vestimenta, assim como traços da personagem. Vamos perceber também as diferenças entre essas representações. Depois vamos ver como a gente pode desenhar e pintar um retrato renascentista. Para fazer o retrato renascentista, nós vamos primeiro fazer uma moldura, deixar um espaço para a moldura, traçando com a régua. Depois, a gente vai organizar o espaço para a gente conseguir colocar toda a figura que a gente quer. Lembrando que a gente está usando o lápis e a borracha para que, se a gente precisar apagar, fazer alguma correção, isso daí a gente tem como fazer. Então, assim, no caso da Mona Lisa, eu vou pensar aqui que o espaço dela, ela fica bem aqui em cima, ó. Então, assim, mais ou menos, eu tenho espaço para fazer o rosto e o corpo, né, a parte, né, que aparece no retrato. Normalmente, eles faziam muito retratos assim, só com uma parte do tronco e a cabeça. Foi uma convenção que surgiu. Como a gente tem aqui nesse
rapaz ou na própria Mona Lisa, tá? Então vamos lá. A gente agora vai dividir o nosso espaço do rosto, lembrando que uma das características que a gente tem do Renascimento é não colocar o rosto completamente de frente. Ele colocava como se estivesse um pouco de lado. E isso acontece com o quadro da Mona Lisa. Então, um lado vai ficar maior do que o outro. Por quê? Porque o rosto está um pouco viradinho para esse lado de cá. Aí eu vou marcar a área da boca, vou marcar uma área para o nariz e vou marcar uma área para aqui a parte dos olhos, a sobrancelha e os olhos, tá ok? Então vamos agora começar a caracterizar esse rosto. Então assim, nessa linha que eu tracei, eu determinei onde está o meio, mas eu não preciso dela aqui na testa, nem no queixo, então eu posso tirar aqui. Ela só serve para me auxiliar. Então agora eu vou determinar aqui essa parte da sobrancelha da Mona Lisa. Ela faz aqui algumas características que a gente vai ver aqui. Ela tem um nariz fino, ela tem essa sobrancelha assim mais indefinida. Tem gente até que diz que ela não tem sobrancelha, né? Então é mais ou menos uma área assim. Eu vou determinar aqui o meu olho. Ela tem um olho que tem uma parte assim. Lembrando, ó, eu fiz a pálpebra, fiz a outra pálpebra. E aqui, ó, ela tem uma área que parece assim meio uma sombra do olho. Aqui eu vou fazer o outro olho, ele aparece mais pertinho. Por quê? Porque o meu rosto está um pouco virado para o lado. Então esse olho vai aparecer um pouco mais perto, não vai ter esse espaço aqui que eu representei aqui. Então eu vou colocar esse olho um pouco mais próximo do E eu vou fazer um sombreamento aqui também, que o Leonardo da Vinci, ele era um grande mestre do esfumato, que é esse sombreamento, essa forma assim suave de representar. Aquelas linhas estruturais eu retiro. E aí eu consigo, mais ou menos, ter a forma do meu rosto aqui da parte do nariz e aqui eu tenho uma sombrinha, aqui a boca dela também é um pouco indefinida. A gente é aquele sorriso enigmático que a gente não sabe bem se está sorrindo ou se está sério. Aqui essa parte do rosto dela é um pouco mais estreita, ó. Eu, na hora que eu tracei no geral, então aqui, ó, vai vir uma área de sombra. E a parte do queixo dela também um pouquinho diferente. Então eu vou ajeitando. O desenho, a gente nunca acerta logo de primeira toda a forma. A gente vai acertando e vai definindo e construindo o desenho.
Na hora de pintar, a gente vai usar as cores misturando para a gente conseguir determinados efeitos de cor que o Leonardo da Vinci fez na pintura a óleo, né? Então, assim, a gente pode começar com uma cor para o rosto. E agora a gente vai partir para a nossa moldura. Como que a gente vai fazer a moldura? Lembrando que se trata de um trabalho renascentista, a gente pode fazer, alguma forma assim, Depois que eu recortei, eu deixei, essas margens, né? Eu retirei todo o papel branco que estava aparecendo e aí eu fiquei com a minha moldura e o meu retrato renascentista. Lembrando que você, se não quiser fazer a Mona Lisa, você pode fazer o seu próprio retrato como se fosse a Mona Lisa. Você pode fazer um retrato de um personagem masculino, né, de um homem renascentista. Você pode fazer uma forma de um outro personagem também, você se inspirar ou colocar você mesma com as roupas e com os colares, com os chapéus e tudo mais que os renascentistas utilizavam, observando as imagens dos retratos renascentistas que eles deixaram, ok? Um bom trabalho para você!